Bom, eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Amém. Então, abra sua Bíblia aí, se você pode. Abra aí sua Bíblia no livro do Gênesis. Eles vão botar no telão. Gênesis no capítulo 25, versículo 27. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Essa palavra já está no meu coração já há alguns dias, e hoje eu resolvi trazê-la para nós aqui. Então, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25. Se você achou, diz amém. Isso, diz assim em minha tradução, ó. Versículo 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso. Ele se tornou o quê? Habilidoso, isso aí. E vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado de lentilhas vermelhas, Esaú chegou muito cansado e faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, em algumas traduções, estou morrendo de fome. Por isso, também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú com pão, diga, com pão, e também com um prato de ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo, que convence o homem, possa nos convencer nessa noite, e que os exemplos dessa história de erros e acertos de uma família patriarcal possa nos direcionar e nos inspirar diante da vida e dos desafios contemporâneos que nós enfrentamos. Oramos com fé em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é decisões. Decisões da vida. Elas nos levam a destinos. Elas geram em nós destinos. E eu quero nessa noite compartilhar com você sobre algumas decisões certas e outras erradas que esses dois irmãos eles tiveram. A Bíblia fala que Deus chamou em Gênesis do capítulo 12 um homem chamado Abrão, para que de alguma forma pudesse através dele constituir o seu povo na terra. E a Bíblia diz que esse comissionamento a esse homem chamado Abrão, no primeiro momento, foi um comissionamento atípico. Afinal, ele morava numa região chamada Ur dos Caldeus, especificamente nos dias de hoje, aquilo que nós temos como Iraque. Deus foi lá e comissionou Abrão dizendo: sai daí e vá para um lugar que eu te mostrarei. E ao sair dali, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Deus disse para Abrão que faria dele uma grande nação e que através da sua descendência seria um numeroso povo da terra. 24 anos se passaram diante da promessa que Deus fez para que essa promessa se cumprisse. E a promessa ela se deu através do seu filho Isaque. Isaque se casou com Rebeca, que também era estéril, assim como a sua mãe, Sara. E de uma forma extraordinária, inviável, impossível mesmo, Deus começou a construir um caminho, a pavimentar uma estrada que não existia e que aos olhos naturais seria impossível. Afinal, Abrão
ele foi pai de Isaac com 99 anos. E aí a gente acaba percebendo uma ilógica dentro dessa história, porque Deus é especialista em contrariar a lógica natural. Deus é especialista em mostrar que aquilo que parece impossível pode ser impossível até que Ele determine que possa ser possível. Porque, pense comigo, o impossível, Juliano, só é impossível até que alguém vá lá e faça. Porque a partir do momento em que alguém realiza, já não é mais impossível. E a Bíblia fala que Isaac casou com a Rebeca, ela era estéril, e ele começou a interceder a Deus para que abrisse a madre dela. Até que um dia ela engravidou de gêmeos, 2 meninos. E a Bíblia fala que a gestação foi muito difícil, porque aqueles 2 meninos, eles viviam brigando aqui dentro. Ela passou muito mal, onde houve um momento em que ela pediu ao Senhor que intervisse de alguma forma diante de tanto desconforto, diante de tanto mal-estar que ela sofria. E Deus declarou para ela que aquele que nascesse depois iria servir o que nascesse primeiro. Ou seja, o filho mais novo estaria sobre o filho mais velho. Eu, essa semana, estava com o Tito e Mirella, e aí o Tito brigando com Mirella. Eles brigam o dia inteiro, coisa de irmão, né? O pau quebra lá, negócio de doido. De vez em quando eu estou gravando uns áudios lá, falando com os irmãos, e aí no fundo aquela gritaria. Aí eu aviso, ó, esse barulho ao fundo é o som do avivamento. Aquela briga, aquela confusão toda. E aí ela quis alguma coisa, é meu não sei o quê. E ele foi e falou para ela, me dá isso aqui que eu sou primogênito. E você é segundgênita. Porque se eu sou primogênito, você é segundagênita, ele disse. E Jacó nasceu depois de Esaú. Esaú, ele era peludo. E quando eles cresceram, a Bíblia fala que Esaú, ele se transformou no exímio caçador. Ele era um expert em caça. Ele era um especialista em caça. Ele era um homem do campo. A Bíblia fala, Darlington, que ele cheirava o campo, que ele tinha cheiro do campo. Ele era um homem do mato. Ele era um homem, sabe, da roça. Porque a Bíblia fala que quando o pai abençoou a Esaú, achando que estava abençoando a Jacó, disse para ele, chegue mais perto. E aí ele cheirou e disse, cheiro do campo, ele disse. Então isso mostra que ele era um homem do campo. E a Bíblia fala que ele era um exímio caçador. Enquanto isso, Jacó, ele era um homem estudioso. Algumas correntes teológicas dizem que ele era estudioso. Talvez na geração de hoje ele era o cara da internet, né? Ele era aquela pessoa que ficava lá em casa, na internet. E a Bíblia fala que houve uma predileção, uma divisão, uma vez que Rebeca teve como preferido Jacó, Isaac teve como preferido Esaú. E a Bíblia fala que Jacó, desde muito cedo, tinha um ávido desejo de querer ser o primeiro, de querer de alguma forma receber a bênção de Deus. Ele tinha um sonho na vida dele de ser abençoado, de ser bem-sucedido, de alguma forma de conquistar, de estar à frente, de estar acima. Ele tinha apetite, ele tinha sonhos, ele tinha metas, Fernando, ele tinha desejos. E a Bíblia fala que certo dia, enquanto Jacó estava em casa fazendo uma comida, talvez ele tenha assistido MasterChef na noite anterior, e ali ele colocou um avental e ele resolveu fazer um guisado, um ensopado de cabrito com lentilhas vermelhas. E aquele ensopado de cabrito com lentilhas vermelhas, ele cheirou muito bem e pareceu muito apetitoso. Até que, num determinado momento, Esaú, ele chega de uma caçada, e eu quero lembrar a você que a Bíblia fala que ele era um exímio caçador, ele era um especialista em caça, que quando o pai dele decidiu abençoá-lo, disse para ele, vá
pega uma caça e prepare para mim como de costume você faz, para que depois de me saciar eu possa te abençoar. Então ele era um especialista em caça. A Bíblia não fala, Juliano, se ele trouxe ou não trouxe, mas eu quero crer, por ser um exímio caçador, que ele havia trazido uma caça, ou algumas, naquele dia. É claro que o animal estava abatido e morto, mas não estava pronto. E quando ele chegou em casa, ele foi pego pelo estômago, porque ele estava com fome. E a Bíblia também diz que ele estava cansado. Ele estava cansado, Douglas. A Bíblia fala que Esaú, ele estava numa caçada e que ele chegou muito cansado e com muita fome, porque ele diz durante a conversa: eu estou quase morrendo de fome. De que vale esse direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? E a Bíblia diz que ao chegar em casa e pedir ao irmão um prato daquele ensopado, Jacó então para e diz: eu até te dou, desde que de alguma forma a gente faça um acordo, desde que de alguma maneira a gente faça aqui um negócio. Eu posso ceder para você. É exatamente aquele momento decisivo que um acordo vai ser feito, que um negócio vai ser fechado. E a gente aprende com isso a primeira coisa, que todas as vezes que nós temos que decidir na vida por algo importante, todas as vezes que está diante de nós uma importante decisão, um grande problema a ser resolvido, e a gente vai decidir isso, ou um grande negócio que a gente vai fazer de uma forma cansada, Tadeu, isso vai dar problema, porque pessoas que estão cansadas não devem, de alguma maneira, tomar decisões. Eu não sei se você já experimentou, Fabi, de viver essa experiência de ir realmente no supermercado fazer compras com muita fome. Porque se você for no supermercado com fome, Robinho, vai dar problema, porque você vai comprar tudo que tiver pela frente. Porque se você realmente for fazer compras com sentimentos naturais, humanos, você de alguma forma vai ser influenciado diretamente por isso. Por isso eu aprendo com isso que nós não devemos tomar decisões importantes quando nós estamos muito felizes. Quando a euforia nos domina, a gente não deve prometer nada para ninguém quando a gente está muito feliz. A gente não deve sentenciar nenhuma palavra quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com muito ódio. A gente não pode, de alguma forma, comprometer a nossa vida diante de decisões influenciadas por sensações passageiras. Porque as emoções, elas são sentimentos de intensa duração, mas de curto período de tempo. E todas as vezes que as emoções, raiva, ira, ódio, alegria, felicidade, elas nos dominam, elas são capazes de influenciar a nossa vida. Quantas foram as vezes que diante de emoções você foi movido? E eu me lembro da escola, Juliano, que eu tinha uns amigos, né? Aqueles, eu posso falar o nome dos meus amigos aqui, né? Os companheiros de Satanás, aqueles amigos que quando a gente brigava um com o outro, sempre tinha um que ficava no meio e ele falava assim: eu não deixava. Eu não deixava, se fosse comigo, né? E aí tem aqueles piores, quem quiser xingar a mãe do outro, cospe aqui. Você já fez isso? Você foi um Satanás na vida do outro. E aí a gente, esse aí fez. E aí a gente acaba percebendo que a ira, que a imaturidade, que o ódio faz com que de repente você tome uma decisão errada. Aqui nós vemos que Esaú resolveu confundir aquilo que é urgente com aquilo que é importante. Porque na vida existem muitas coisas que são urgentes. E coisas urgentes, elas acontecem todos os dias. Você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que pagar o boleto. E coisas importantes são coisas que determinam a sua vida, o seu caráter, legado,
propósito, princípios. Princípios são coisas importantes na vida. E aqui a Bíblia diz que Esaú estava morrendo de fome, muito cansado, queria comer aquela comida, não teve paciência de talvez preparar ele mesmo, porque ele fazia isso muito bem para o seu pai, mas ele não teve paciência de fazer a sua própria comida. Então, quando nós nos tornamos impacientes e queremos as coisas na nossa hora, do nosso jeito, do nosso tempo, inevitavelmente nós vamos nos perder. Agora você pode dizer um amém. Eu estou nervoso não, fica tranquilo. A Bíblia diz que ele não teve paciência. E por um momento, ele desvalorizou aquilo que era essencial na vida dele. Ele disse: eu estou quase morrendo, de que vale esse direito de primogenitura agora, se eu estou aqui morrendo de fome? De alguma forma ele banalizou aquilo que era essencial, aquilo que era principal, aquilo que era uma base, aquilo que era um alicerce na vida dele. E é assim que muita gente se perde quando quebra princípio, quando de alguma forma negocia, mesmo no pouco, mesmo escondido, porque quem negocia no pouco, negocia em tudo. Eu me lembro que eu estava lá, Camille, lá em São José dos Campos. Eu tinha ido numa conferência lá com os irmãos daqui da igreja. Meu amigo Mateus Soares me chamou, a conferência do pastor Carlito Paz. E aí uma igreja imensa, uma área imensa, são 270 mil metros quadrados de igreja, um estacionamento para mais de 5 mil carros, tem 2 trenzinhos para levar as pessoas no templo, tem uma universidade dentro da igreja, um negócio imenso de grande, fica na Dutra ali quando você passa. E aí a gente foi, assistiu lá, o pastor Carlito orou por mim, foi um momento incrível. E aí de repente, acabou um momento, a gente foi almoçar, e tem uma loja imensa lá, uma história imensa, uma livraria. E aí a gente estava na livraria, eu e os irmãos, e de repente, você imagina, lá em São José dos Campos, São Paulo, eu estou ouvindo uma pessoa gritar: pastor, quantos pastores tem ali, pô? Uma pessoa: pastor, pastor, pastor. Eu falei: comigo, quem está comigo está aqui. Aí de repente bate no meu ombro: ô pastor. Aí eu falei: ô querido, como é que você está? Sei nem quem é, pô. Eu falei: aí aquela coisa, você puxar o assunto: como é que está a família? Sei nem quem é, pô. Como é que está a família? Tudo bem. Pastor, eu te acompanho pela internet. Eu falei: pô, que legal. Poxa, pastor, que alegria te ver aqui, vamos bater uma foto. Aí bateu uma foto. Aí, legal, o irmão que estava comigo virou para mim e falou assim: agora não pode fazer mais nada errado. A ideia do irmão era: agora você é conhecido, não pode fazer mais nada. Aí quando ele disse isso, mas antes podia? Eu disse para ele: mas antes podia, porque talvez antes as pessoas não me conhecessem, mas Deus sempre vê aquilo que o homem talvez não veja, porque os olhos de Deus sempre estão diante de nós. E a Bíblia fala que importa, repita comigo, importa para o homem, mais forte, importa para o homem agradar a Deus e não ao seu semelhante. Então a gente acaba percebendo, queridos, que nada foge dos olhos de Deus. Naquele dia, Esaú, ele resolveu não valorizar aquilo que ele havia recebido, aquilo de tão importante, aquilo de tão essencial na sua vida. E ele disse: que vale isso? Eu não quero isso para nada. Porque de alguma forma aquilo que veio para a sua vida e não gerou nenhum esforço para você, na maioria das vezes não tem como se dar o devido valor. São pessoas que têm um sonho de se tornarem ricas, são pessoas que têm um sonho, e é gente que, quando a Mega Sena está acumulada, ainda tem coragem de dizer: poxa vida, se eu ganhasse, eu ia ajudar tanta gente. É a falsa ilusão, porque aquilo que vem fácil, vai fácil, você não dá o devido valor. Aí a pessoa ganha na Mega Sena, aí fala assim: puxa vida, seria tão bom. Eu tinha um pastor que uma vez, vou contar essa aqui, que eu quis pegar o pastor na pegadinha, sabe? Eu quis pegar ele na pegadinha. Eu liguei para o pastor eufórico,
dizendo para ele que eu tinha ganho na Mega Sena. Eu liguei para ele e falei: pastor, ganhei! Pastor, ganhei na Mega Sena, pastor, estava acumulado, eu sei que é errado, mas eu ganhei, pastor. E na brincadeira, né? Aí ele falou: meu filho, você já errou a primeira vez de ter jogado, não era para jogar, não erra a segunda, deu o dízimo, ele falou. Aí eu falei: rapaz, esse pastor não é mole. Eu queria pegar ele que me pegou na brincadeira. E a gente acaba percebendo com isso que Esaú, ele resolveu entrar naquele acordo. O irmão tá rindo agora, gente, acho que ele entendeu. O irmão Esaú resolveu entrar num acordo no momento de fragilidade, cansado. Quantas foram as vezes na sua vida que você, cansado, exausto, encharcado de emoções, você decidiu por coisas, você falou coisas que você não deveria falar, você fez coisas, você prometeu, você se comprometeu e você se arrepende? Eu conheço pessoas, Douglas, que fizeram coisas em 5 minutos, que se arrependeram pro resto da vida. Eu conheço pessoas que falaram coisas em um momento, que se arrependem até hoje pro resto da vida, porque diante de um momento de raiva, de ira, de ódio, resolveram falar. Eu vou dizer uma aqui. Uma pessoa, uma vez, um casal que eu acompanhei, não são mais da igreja aqui, mas que durante muitos anos, o casamento nunca mais foi o mesmo, porque diante de um calor, ela ofendeu demais ele ofendeu a ela ofendeu demais ele, e ele disse para ela: a minha ex é muito melhor do que você numa relação sexual. Nunca mais a relação foi a mesma. Como é que você desfaz um negócio desse? Você pode dizer que é brincadeira, você pode dizer que eu queria apenas te machucar, mas acabou. E por quê? Porque tomado de um sentimento ou de uma falta de controle, de um destempero, de uma falta de domínio próprio. E tem gente da igreja que não tem domínio próprio. Você conhece alguém? Não olha, não olha. Você tem alguém aqui? Não olha, não olha, não olha. Por favor, não olha. Quando arruma uma... Não me segura. Ó, você sabe com quem você está falando? Tem um irmão de Niterói, um pastor amigo, que na época ele estava em São Gonçalo. Já falou isso algumas vezes. O cara deu uma fechada nele de carro e ele abaixou o vidro para chamar a atenção do cara. O cara mostrou o dedo do meio para ele. Rapaz, ele falou para mim assim: eu saí de mim, uma entidade me dominou. Eu fui atrás do cara, meu irmão, ali em São Gonçalo, e pulando quebra-mola. E ele falou: o que, meu irmão? O cara fez isso comigo. E no meio dos quebra-mola, pulando, o Espírito Santo falou com ele: chega lá, você vai fazer o quê? O cara era pastor. Vai evangelizar ele? Vai chamar para o culto de oração? Você vai fazer o quê? E a gente perde a cabeça. E a gente não se dá conta. Teve um dia, eu vou contar as minhas aqui, cadê Glautinho? Teve um dia que eu, aqui atrás, aqui ó, nessa rua aqui, tem uma rua aqui atrás, aqui na Praça do São Cristóvão. Eu entrei numa rua ali perto do Correio, que é a contramão, e eu não sabia que era contramão, eu não sabia. Confesso que aquele dia eu estava meio esquentado. E eu entrei na rua, veio um ônibus da Salineira assim, cara. Aí o ônibus não parou, e eu também falei: ih, agora vai misturar tinta, eu quero nem saber, que é uma coisa. Não estava sozinho naquele dia. Glautinho estava comigo. Cadê Glautinho? Você lembra disso, Glautinho? Irmãos, foi um negócio aqui. Eu falei assim: cara, vai misturar tinta, aquela coisa. E aí eu parei assim, o ônibus parou, eu parei. Deu aquela raiva do cara, porque eu tinha certeza que não era contramão. Eu não sabia. E aí eu parei, eu baixei o vidro do carro. E aí de repente, abriu a porta assim. Aí ele: na contramão, pastor. Peguei você, irmão. Sem vergonha, né, cara? O Espírito Santo está onde? Fala para mim onde que o Espírito Santo está. Está longe. O Espírito Santo está longe, está em qualquer outro lugar. E a gente acaba percebendo aqui que Jacó, Darlito, queria fazer um acordo. E ele trouxe o irmão dele para a área de conforto dele, no momento que ele estava tranquilo, equilibrado, preparado.
enquanto o seu irmão estava cansado, com fome, não sabendo discernir muito bem as coisas, sendo seduzido, mas eles fizeram um negócio. E antes de comer, o texto diz, e eu fiz com que a gente pudesse ler para frisar, que Jacó disse para ele: eu te dou, peraí, mas você vai ter que jurar. Nós estamos fazendo um acordo. O cartório de Leandro estava fechado lá, de São Pedro, estava funcionando, o mundo aqui da igreja, e aí não tinha como registrar. E aí ele falou: não, você vai fazer um juramento, vamos jurar. Aí ele falou: não, eu juro, tá passado para você o direito de primogenitura. Quem sabe eles negociaram ali, porque a Bíblia fala que ele deu primeiro, Mônica, não foi o guisado. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele deu, lê aí, Darlito, na sua Bíblia, o que ele deu depois que eles fizeram um acordo? Ele deu um pedaço de pão, e também ele deu o guisado. Sabe aquela coisa, Darlito, quando você está fazendo um negócio com alguém, e aí você tem que sair na vantagem, você tem que sempre ganhar do outro, você tem que sempre escalpelar o outro. Aí ele falou: não, vamos fechar, mas eu quero, a última palavra tem que ser tua. Aí Jacó falou assim: tá bom, vou te dar o pão ainda de lambuja. É a isca, né? Tudo bem, eu vou sair no prejuízo, você vai me dar o direito de primogenitura, eu não vou te dar a sopa só não, eu vou te dar o pão também. Aí ele falou: agora sim, levei vantagem. E a Bíblia fala que ele comeu. E depois, ele simplesmente se esqueceu do acordo que ele havia realizado, do juramento que ele havia feito. E quando Esaú foi ser abençoado pelo seu pai, a sua mãe estava atrás da porta, ou da tenda. Ela escutava atrás da tenda, e aí ela falou: ó, o seu irmão foi lá caçar. Seu pai falou: então faz o seguinte, mata aqui do nosso rebanho, faz um guisado e leva para ele. Mas o meu irmão é peludo, ele cheira o campo. Você vai vestir as roupas dele, nós vamos pegar um cabrito, vamos botar nas suas mãos, no seu pescoço. E aí quando ele chegou: pai, trouxe o guisado que o senhor pediu. Aí ele falou: peraí, mas a voz é de Jacó, chega perto de mim. Aí ele foi, acariciou e viu que era o couro de um animal peludo. Falou assim: chega mais perto. Aí ele: o cheiro é do campo, o cheiro é de Esaú. É você, meu filho Esaú. E ali a Bíblia fala que Isaac abençoou a Jacó, achando que havia abençoado a Esaú. Tudo isso que Jacó fez, ele fez para ser abençoado, para ser abençoado, porque a vida inteira ele queria ser abençoado, a vida inteira ele queria ter vantagem, a vida inteira ele queria sair na frente, ele queria de alguma forma chegar num lugar, custe o que custar, pisando em todo mundo. Só que no cristianismo, numa vida cristã, aquilo que você faz no início é tão importante quanto o que você faz no meio e no final. No mundo lá fora, eles dizem que o fim justifica os... Essa frase é de um homem chamado Nicolau Maquiavel. E Darlito, quando a gente chama alguém de maquiavélico, é fazendo menção a esse homem, Nicolau Maquiavel, porque ele dizia que não importa o que você faz no início, desde que se justifique os meios. Mas no cristianismo, Juliano, aquilo que você faz no início é tão importante no meio e no final. Então, nada do que você faça para chegar a algum lugar prejudicando alguém ou quebrando um princípio, no final vai valer a pena. Josué Gonçalves diz que nenhum sucesso, seja espiritual, financeiro, emocional, profissional, vai justificar ou validar um fracasso no casamento, na relação com os filhos, em quebra de confiança com amizades. E quantas pessoas pelo caminho quebram princípios, quantas pessoas de alguma forma quebram alianças. E a Bíblia fala que ele, que queria tanto ser abençoado, depois que passou a perna no irmão com a ajuda da mãe, mesmo manipulando tudo e fazendo tudo de uma forma como que parecia ser o certo, mas de uma forma errada, porque ele não poderia fazer isso, porque Deus havia avisado que ele seria o maior. Ele já tinha uma palavra de Deus
porque Deus havia dito para a mãe, quando ele estava no ventre, que o menor seria maior, que o primeiro serviria ao segundo. Mesmo tendo uma palavra de Deus, às vezes a gente quer ajudar Deus. Não, deixa comigo que eu resolvo. Se você tem uma palavra de Deus e você não está vendo como isso vai se resolver, não tenha pressa, não se precipite, espere, confie, porque quem não espera, diga para quem está do seu lado, quem não espera, diga, se desespera. Diga, quem não espera, se desespera. Por isso que tem um monte de gente desesperado aí, perdido. Por isso que tem um monte de gente aí. A minha mãe que me criou, ela dizia: meu filho, quem não escuta conselho, vai escutar? Coitado. Aí a gente, coitado de fulano. Coitada de fulana. Puxa, coitado dele. Coitado dela. Porque não ouviu o conselho. E hoje, o Senhor está trazendo esse conselho primeiro para mim e depois para vocês. Para que de alguma forma nós não caiamos nesses mesmos erros que Jacó caiu, porque ele queria ser abençoado, e por ser um abençoado, ele que era o preferido da sua mãe, pagou o maior preço, o preço que dinheiro nenhum no mundo iria pagar, porque houve uma ruptura com a mãe dele. Nunca mais ele viu Rebeca. Rebeca morreu e ele não viu mais, porque ele foi para Padarã, 650 quilômetros de distância, porque o irmão queria matar ele. E a mãe morreu e ele nunca mais viu. Valeu a pena? Não. E mais, ele não fez, ele não usufruiu da herança do pai, porque ficou tudo para trás. Aquele que queria a qualquer custo ser abençoado, tentou juntar e escorreu pelos dedos. Porque a prosperidade que não vem de Deus, a Bíblia fala, quero espirrar, o inimigo está furioso. A prosperidade que não vem de Deus, você pode até ter, Juliano, mas ela acrescenta dores. A prosperidade que vem de Deus, ela não acrescenta dores. Por isso nós devemos buscar a prosperidade que vem de Deus. E a prosperidade de Deus não é ter, é ser em primeiro lugar. A prosperidade que vem de Deus não é excesso, é abundância. A prosperidade que vem de Deus é a ausência de necessidade. Não falta alegria, não falta paz, não falta esperança, não falta fé, não falta o pão sobre a mesa, não falta a certeza de que o Senhor está no controle. Vem o verão, eu me alegro com o sol, com o calor. Vem o inverno e de alguma forma eu digo que Ele é bom e sempre bom e cuidará de mim, e que mais cedo ou mais tarde o inverno vai passar e outra vez o verão virá. Por isso eu caminho para o final. A gente vai ceiar ainda. Se coloque de pé. Essa palavra alcançou meu coração já há algumas semanas, e a gente acaba percebendo com isso, queridos, que as decisões, elas nos fazem de alguma forma chegar a alguns lugares. Se talvez hoje você esteja numa direção por decisões erradas que você tomou, se você decidir hoje fazer um recálculo da sua rota, da sua vida, tomando uma decisão nova hoje, pautada como prioridade, caráter de um cristão, princípios e valores, certamente o seu destino será outro. Jesus, ele nos ensinou que mesmo sendo alvo de traição, de decepção, por isso que nós pastores dizemos, Jesus sabe exatamente como você está se sentindo. Isso não é um clichê. Jesus foi traído, ele foi vendido. Jesus, ele foi alvo de ingratidão. Jesus, ele amou de uma forma incondicional quem não merecia. E de alguma forma você talvez esteja vivendo isso.
Quem sabe você escolheu caminhos que não era para você escolher. E hoje, talvez você esteja querendo responsabilizar outras pessoas. Só que na vida, enquanto a gente for bom e dar desculpa, a gente não vai ser bom em mais nada. É quando a gente assume as nossas responsabilidades e a gente diz: a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Essa palavra é pesada, mas não, a culpa é minha, eu assumo. A minha mãe da Rita, ela me ensinou: errou, ela falava isso pra mim. Errou, confessa. Não, é porque enquanto a gente tenta se justificar, a gente não recalcula a rota da nossa vida. É só no momento que a gente reconhece que a rota é recalculada e um novo destino é colocado no Waze da nossa história, no Waze da nossa vida. Estenda sua mão para frente. Senhor, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado pelas orações que foram feitas e ouvidas pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. A tua palavra é poderosa porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é bússola, ela é direção, ela é martelo que despedaça penha. Declaramos diante dessa palavra que os exemplos dos erros e acertos de uma relação de dois irmãos que fizeram coisas que não deviam fazer possam nos inspirar a recalcular a rota da nossa vida, voltar atrás, pedir perdão, reconhecer quem nos tornamos e mudar de direção, entendendo que o Senhor pode dar a nós um novo e vivo caminho. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, nos torne invisíveis aos olhos do inimigo, do homem mau, e que ainda essa semana o Senhor nos surpreenda com coisas incríveis da parte do Senhor. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe. Vai em paz. Valeu!